A partir de hoje nós estaremos estudando uma pequena série onde estaremos refletindo e tratando do assunto da arte de ser pais. Algo tão importante para todos nós, pais, cuidadores, avós e até para os filhos que se preparam para se tornarem pais no futuro. Continue conosco aqui ao estudarmos este assunto tão importante no Está Escrito Canadá. Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. No programa de hoje estaremos iniciando uma pequena série sobre a arte de ser pais, um tema muito valioso e necessário para todas as pessoas hoje. Para nos abençoar e nos ajudar, nós temos conosco, hoje, temos o privilégio de ter aqui a educadora Elzira Ferreira, que tem mestrado em Family Life Education, e também a minha esposa. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje refletindo sobre esse tema tão importante que é a educação de filhos e a arte da maternidade e da paternidade. Bom, eu creio que pela importância do tema, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre todos os pais que nos ouvem neste momento, para que Deus abençoe as suas vidas e os seus filhos também. Oremos. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de refletir sobre este assunto. Tu, como nosso Pai, por favor, nos instrua, nos guia, ajuda-nos a compreender este tema tão importante. Permanece conosco, nós te pedimos, que alcance também a todos os pais que nos ouvem. Dê a tua bênção a eles, aos seus filhos também. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para falarmos sobre este tema, me vem à mente um salmo muito bonito que fala exatamente sobre a família e toca de uma maneira muito especial nos filhos. Então nós vamos ler o Salmo 127, apenas alguns versos, versos 3 a 5. Vamos ler o Salmo 127 e vamos ver o que nos diz esse Salmo a respeito dos filhos. Vamos ler o verso 3 até o verso 5. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Como nós vemos, a maternidade e a paternidade são uma bênção para todos nós. Realmente é uma bênção dada por Deus e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade colocada em nossas mãos. Não é isso, professora? Sim. Desde o momento em que a gente ouve o choro de um bebê, por ocasião do seu nascimento, seja na maternidade ou em casa, recai sobre nós uma grande responsabilidade sobre os ombros dos pais ou cuidadores dessa criança. Ou talvez no momento em que o juiz assina um documento de adoção, neste momento então os pais ou cuidadores sentem sobre si o dever de providenciar todas as suas necessidades, de instruir, de ensinar e de fazer com que essa criança se torne um adulto responsável, ajustado, entregue à sociedade por ocasião da sua vida adulta. Uau, muito bom, muito importante. Na verdade, muitos pais eles ficam perdidos, não é isso? Ficam perdidos, às vezes não sabem por onde começar. E hoje nós queremos ajudá-los nesse processo de como ensinar os seus filhos. Existem algumas áreas muito importantes, não é isso? Sim. Diante dessa tarefa enorme, alguns pais eles se perdem. Alguns minimizam a tarefa, só vão levando. Outros, eles ficam nervosos, não sabem por onde começar. E eu gosto muito dessa classificação que os educadores Bárbara e Dennis Rainey, eles colocam essas 4 áreas essenciais das quais os filhos devem aprender com seus pais. E são elas: caráter, relacionamentos, identidade e missão. Parece pouco, apenas 4 áreas, mas
essas 4 áreas abrangem toda a vida, desde a infância até a vida adulta. Uau, como é importante lembrarmos dessas 4 áreas. São 4 áreas fáceis de compreender e eu creio que até de gravar, não é mesmo? Sim, sim. Parece pouco, mas são áreas muito amplas, que envolvem desde a infância até a idade adulta. Bom, então vamos refletir um pouquinho em cada uma dessas áreas, nessa sessão e nas próximas sessões a respeito deste tema. Mas antes de falar do primeiro aspecto que é o caráter, é necessário nós salientarmos a importância no casamento saudável. Sim. O casamento saudável é o ambiente onde nós poderemos, sim, utilizar dessas ferramentas, conseguiremos aplicar para podermos transmitir esta educação para os nossos filhos. Então, Sim. Isso vai favorecer o contexto para que eles sejam felizes e que eles tenham um bom exemplo de valores. Então, é algo realmente imprescindível nós compreendermos isso. Eu creio que é a base, não é isso? Sim. Por isso, eu quero lembrar a todos nós a importância do nosso casamento. Invista no seu casamento. Procure investir para criar e desenvolver um casamento saudável, para que você possa viver, aplicar, ensinar esses aspectos no seu filho. É importante que o ambiente esteja apropriado. Não somos perfeitos, mas devemos investir, fazer o nosso melhor para que nós tenhamos um casamento saudável e para que consigamos aplicar isso no nosso relacionamento, no dia a dia do nosso casamento. Sim, muito importante esse aspecto. Eu gostaria de lembrar aqui sobre a questão dos single parents. Talvez nós estejamos falando aqui para single parents que não tenham o seu companheiro, sua companheira ao seu lado e que levam essa carga sozinha da educação de filhos e a formação do caráter deles. Você não está só, Deus está com você. Peça a ajuda dele que ele vai preencher esse gap que fica na educação em que o outro faria essa parte. Deus estará com você juntamente fazendo essa parte. Também eu lembro aqui de um outro tipo de família que são chamadas as blended families. É quando acontece uma união em que já havia uma união ou uniões anteriores em que os pais trazem filhos para essa união. Às vezes um traz filhos do relacionamento anterior, às vezes ambos trazem filhos. Então essa é a chamada blended family. E é um tipo de família que pode oferecer muita riqueza, muitas experiências, muito aprendizado, né? Mas é preciso prestar atenção num aspecto, porque ali a gente pode fazer até a comparação com um carro. Ali está dirigindo o pai ou a mãe com o filho ao lado, e quando chega, eles entram então nessa união com o seu companheiro. Os filhos que estão sentados, ou o filho que está sentado ao seu lado, deve passar para o banco de trás. E esse companheiro senta então, juntamente com o pai ou a mãe ali, e assume a direção do carro, né? Porque a gente sabe que crianças dirigindo o carro não dá certo, né? Então é importante que haja essa consciência, né? Que ambos ali vão assumir a direção e a liderança da família. É verdade, é um desafio, mas eu creio que é um privilégio que com a presença de Deus é possível. E realmente pode ser algo realmente de grande prazer e que nós podemos colher muitas bênçãos Sim. nesse casamento quando Deus está presente. Amém. Não é isso? Há pouco citamos sobre as 4 áreas essenciais que os pais precisam trabalhar nos seus filhos, e são elas caráter, relacionamentos, identidade e missão. Então vamos direto a elas, né? A primeira delas é o caráter. Nós vamos falar hoje sobre o caráter. Sim. Bom, o caráter de uma criança, ele se constrói desde muito cedo. Às vezes a gente não percebe, mas a criança ali, quando ela toma consciência de si mesma e das suas ações, ela já começa a absorver, a tomar a consciência das atitudes dos pais, né? Então, a atitude positiva ou negativa dos pais ou cuidadores vai inferir no que esse indivíduo, que essa criança, depois quando crescer, se tornar adulta, vai julgar como sendo correto
ou errado ali no seu futuro. Então é algo assim muito delicado, a construção de um caráter. E o que que constitui essa estrutura da formação do caráter de uma criança? São os hábitos. Nós sabemos que os hábitos formam o caráter. Então, uma coisa hoje, outra amanhã, vai se repetindo, repetindo, e o caráter ali vai sendo formado. A criança absorve tudo que ela vê, que ela ouve, e às vezes a gente minimiza isso, né? Mas ela absorve isso pelos sentidos, né? Que são os principais sentidos nossos, né? O ouvir e o falar, né? O observar. E a gente precisa estar consciente disso, e é assim que ela descobre o mundo, né? A boa educação, ela tem que ter o equilíbrio de vários fatores, né? E o diálogo é algo muito importante para a formação do caráter. Sem o diálogo, não há formação de caráter. A gente precisa dialogar, conversar, instruir, mas só falar também não adianta. É necessário o exemplo, é necessário viver também. E o caráter da criança é lapidado, a gente fala que é como se fosse esculpido, né? Pelas coisas, então, pelos nossos exemplos, pelo que ela vê, pelo que ela ouve, e também os brinquedos que ela brinca, né? É interessante a importância da coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Isso vai passando os valores naturalmente, não é isso, para os filhos? Sim. E é importante nós lembrarmos disso e procurarmos viver e entender que tudo o que nós passamos, mais o que eles veem até do que o que nós falamos. Sim. Não é? É verdade. Tem uma coisa que a gente chama de intencionalidade na formação do caráter. O que é a intencionalidade? A gente saber aonde se quer chegar, né? Então, os pais precisam dialogar, precisam conversar sobre qual é o tipo de caráter que eles desejam que os seus filhos tenham quando eles cresçam. É uma coisa que raramente acontece. Quando se tem um filho, fala, vem aqui, vamos sentar aqui. Como que a gente quer que o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha sejam quando eles se tornem adultos, né? É muito difícil a gente ver pais que fazem isso, né? Então, a gente vai seguir esses princípios. Quando ele se tornar uma pessoa adulta, nós queremos que ele ou ela tenham esse tipo de caráter, né? É isso que é intencionalidade. Então, os pais devem conversar e devem chegar a um acordo, né? Que tipo de caráter que eles desejam que os seus filhos tenham, e devem trabalhar nessa direção. E às vezes você pode falar, mas quais são as características desse caráter? É o mesmo que você deseja para você, para a pessoa que trabalha com você, na sua companhia, ou na sua casa, nos seus relacionamentos. Você deseja o quê? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que não seja falsa, uma pessoa que não minta, e outras características, ou seja, que valorize a natureza, que valorize a mulher, as crianças, os animais. Então, tudo isso aí são valores que são muitos valores, né? Você pode pedir a Deus que Ele te ajude a identificar esses valores. Uau! Não é fácil. Eu creio que talvez aqueles que estão nos ouvindo hoje podem realmente reconhecer a importância de tudo isso. Mas é um desafio, porque nós somos falhos, às vezes nós erramos, não somos perfeitos. Então, é possível, mesmo sendo imperfeitos, conseguirmos este objetivo? É possível? Sim. E a fonte de valores, né, bem segura que a gente pode ter é a Bíblia, né? Os pais podem estar se perguntando, né, quais são os valores principais que eu devo passar para o meu filho. Na Bíblia, ali no Decálogo dos 10 Mandamentos, a gente vê uma expressão do caráter de Deus. Quem aqui não quer ter que o seu filho ou a sua filha tenham um caráter divino, um caráter igual ao caráter de Deus? Então, é só ir ali na Bíblia, nos 10 Mandamentos, e em toda a Bíblia, né? Você pode ver ali a expressão do caráter de Deus. E é dali que a gente vai retirar esses valores. Exatamente. Eu creio que a oração é ajudar os nossos filhos a reconhecer a existência de Deus, reconhecer que tudo vem de Deus, aprender a agradecer o alimento, aprender a agradecer a noite de sono, a noite, agradecer pelo dia. E todas essas coisas, eu creio que andar em meio à natureza, todos esses valores vão sendo passados naturalmente,
E todas essas lições tiradas também da palavra de Deus, eu creio que pode imprimir esses princípios naturalmente na vida dos nossos filhos. Sim. É claro que nós estamos vendo aqui o ideal, talvez alguns pais não fizeram isso ainda, talvez os seus filhos já estejam grandes, mas eu creio que nunca é tarde para nós vivermos e darmos o exemplo daquilo que nós queremos que eles sejam e até tentar corrigir Sim. o que nós talvez erramos no passado. Com certeza. Talvez alguém esteja se perguntando, né, quais seriam os valores mais importantes que eu deveria passar para os meus filhos, para as crianças, ou para quem eu estou em contato, porque esses conceitos que nós estamos passando aqui também são para familiares, avós, todos nós que estamos educando direto ou indiretamente crianças hoje em dia. Eu diria que o amor e a obediência a Deus e aos pais seria o principal valor a ser passado. Essa questão da obediência à autoridade deve ser passado muito cedo para a criança, porque a criança que não aprende a obedecer aos pais, né, a primeira fonte de autoridade ali são os pais, né? E depois ele vai aprender a amar a Deus e ser obediente a Deus também, né? Então, o amor e a obediência são dois valores muito importantes a serem passados. Eu diria também o amor ao próximo, logo em seguida, que Jesus passou esse valor para nós, né? Amar a Deus e ao próximo, né? Como a nós mesmos. Sim. E também entra a questão da honestidade, da veracidade, né? Crianças devem aprender muito cedo que não devem mentir, devem falar sempre a verdade, custe o que custar. A integridade, a bondade, a lealdade e a responsabilidade. São valores muito importantes, mas você vai acabar achando outros, né, que também são importantes para a sua família, dentro do contexto em que você vive, das suas tradições, etc, né? E então, a partir de então, os pais eles vão criar situações práticas no dia a dia em que eles vão estar ensinando esses valores para os seus filhos, passando, seja através de instrução, ou seja, através de ações práticas, porque a intencionalidade muitas vezes nos leva a criar situações práticas para ensinar essas crianças, né? Por exemplo, eu quero ensinar o valor do trabalho, quanto custa para o agricultor o trabalho que ele tem para crescer ali, fazer as plantinhas crescerem, cuidar e trazer o cerealzinho gostosinho à mesa de manhã cedo que as crianças comem. Então, eu vou levar essas crianças numa fazenda, vou fazer com que ela acompanhe o crescimento ali do milho, do trigo, etc., né, para que ela aprenda o valor do trabalho, né, e outras coisas mais. Interessante, isso me faz lembrar uma experiência que eu vi, que eu presenciei. Uma família de 4 filhos, eles queriam ensinar aos filhos a importância de ajudar o próximo. Então eles tiveram uma ideia, não sabiam como, porque não era uma família em necessidade, porém eles tinham condições, porém as crianças não tinham noção do que era passar necessidade ou fazer algo para ajudar outros. Então eles tiveram a ideia, inclusive me procuraram a nossa igreja, que faz um trabalho muito importante na área do serviço comunitário, para ajudar as pessoas que precisam de alimentos. E nós sempre fazemos várias cestas e levamos a famílias que estão em necessidade. Então, nós tivemos a ideia de convidá-los com as crianças para ir até a nossa igreja num determinado dia e montarem as cestas. As próprias crianças montaram as cestas, colocaram os alimentos nas caixas e, junto com os pais, eles foram até o endereço das famílias e levaram, então, este alimento. Então, eu creio que essa é uma maneira de transmitir aos nossos filhos, criar condições, transmitir aos nossos filhos valores. Sim, é isso? Que lindo. Muito bem. É interessante que alguns valores, eles são passados assim, sem a gente falar nada. Por exemplo, eu me lembro de um valor que a minha avó me passou sem falar nenhuma palavra. Toda vez que ela ia fazer o almoço, ela não usava o medidor, o copo que media, né? Ela usava a sua mão para medir. Então, ela colocava um punhado de arroz para cada criança, para cada pessoa ali daquela família, né? E o último, ela sempre pegava um a mais e ela falava assim, esse aqui é para o andante, para o pedinte, para a pessoa que vai passar aqui para pedir comida, o que é muito comum no nosso país, né? Pessoas passando e perguntando, né, se tinha alguma coisa para dar para comer. Então, sempre tinha. Então, esse valor ela me passou sem me ensinar diretamente, foi indiretamente. Então, se a gente tiver essa consciência de que a gente está passando valores consciente e inconscientemente para as crianças que nos rodeiam ali, a gente vai estar mais
consciente da nossa missão. Eu queria citar dois exemplos rápidos também de valores que eu recebi dos meus pais. Um deles é que mesmo tendo 5 irmãos, nós somos 5 filhos em casa, meus pais e 5, né? Mas eu tenho 2 irmãos, um casal mais velho, um casal mais novo e tal. E meu pai tinha boas condições, não precisaríamos trabalhar, mesmo quando crianças, para ajudar, porque tínhamos condições. Mas para ensinar o valor do trabalho, o meu pai, como morávamos no interior, ele foi até a prefeitura, solicitou uma praça que não estava sendo usada lá no meio do mato, e para que nós pudéssemos plantar. Então nós fomos com ele, cercamos, cortamos madeira e colocamos ali o arame farpado, capinamos tudo aquilo, plantamos arroz, depois fomos lá colher, mesmo não precisando, simplesmente para nos mostrar o valor do trabalho e nos ensinar a trabalhar. E é algo que ficou em nós plantado. Que lindo. Em nosso coração. E um outro detalhe, algo que o meu pai falava de vez em quando, em algumas situações eu ouvi ele falando isso e ele já falou também na nossa presença, Sim. na sua presença também. Ele disse, não brigue com a sua esposa porque você vai ter que dormir com ela à noite. Ele assimilou bem esse valor, né? E ele sempre que tinha algumas faíscas, algumas situações, ele simplesmente parava por ali, exatamente para manter um ambiente e manter um relacionamento bom. Sim. A gente vê a importância dos nossos pais para a transmissão de valores, né? Mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda lembra de coisas que os nossos avós, os nossos pais falaram ou passaram direto ou indiretamente para nós, Sim. que vamos levar para o resto da nossa vida. E vamos passar também para os nossos filhos. Muito disso a gente tem passado para os nossos filhos, né? É interessante, né? Porque se a gente for consciente de tudo que envolve essa questão dos valores, a gente vai ter uma intencionalidade maior no nosso viver. Por exemplo, alguns pais eles ensinam seus filhos a não mentir, mas os filhos os veem mentindo ao telefone. Às vezes, alguns pais ensinam assim, não, a gente não pode fofocar, falar mal dos outros, mas eles ouvem seus pais falando mal e fofocando, né? Então, eles vão assimilando aqueles valores e esses hábitos, né, na construção do seu caráter. É dito, eu já ouvi uma expressão que diz assim, a educação de uma criança começa com a educação dos seus pais. Porque, na verdade, os pais, eles transmitem esses valores para os filhos. Então, quão importante é nós estarmos atentos a isso, né? Sim. Eu me lembro de um texto bíblico, e eu gostaria de ler, Deuteronômio capítulo 6, verso 7, que mostra a importância de nós estarmos sempre atentos a cada dia, a cada momento, a cada gesto. E diz assim, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Então, pela manhã, à noite, andando, sentado, jantando, brincando, nós devemos ter em vista a formação do caráter dos nossos filhos. É importante que a gente tenha, então, essa consciência, né? De que a gente precisa ter uma intenção de formar o caráter dos nossos filhos. E dois instrumentos muito importantes, 2 ferramentas importantes na construção do caráter, são a instrução e o exemplo. Então, resumindo tudo o que a gente falou aqui, instrui o menino no caminho em que deve andar, disse o homem mais sábio deste mundo. Isso está escrito em Provérbios 22, verso 6, foi dito por Salomão. Devemos instruí-lo. E 2 princípios que eu gostaria de deixar aqui para os pais, né, que tenham amor e paciência ao passar valores, né? É um processo brando e consistente. É como uma semente que você planta, rega, espera, você pode, às vezes está tortinha a planta, você endireita, e tem que ter paciência, amor e esperar. Exatamente, deve haver um esforço brando, consistente, mas o que nós poderíamos acrescentar a mais? Olha, eu diria que orar pelos nossos filhos, interceder por eles, colocá-los perante Deus todos os dias e pedir que Deus nos dê sabedoria, porque em muitas situações nós não sabemos o que fazer, são situações difíceis diante desse mundo complicado em que a gente vive, então nós precisamos pedir sabedoria, entregar os nossos filhos a Deus para que Ele nos ajude nessa obra de educação, que não é só nossa, Ele prometeu estar com a gente. Eu gosto muito de uma citação de uma educadora norte-americana, que ela diz o seguinte,
Sobre todos os pais repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Deve ser o objetivo de cada pai alcançar para seu filho um caráter equilibrado e simétrico. Essa é uma obra de não pequena grandeza e importância e que requer ardoroso pensamento e oração, não menos que esforço paciente e perseverante. Deve-se pôr um fundamento correto, construir uma armação forte e firme, prosseguindo então, dia após dia, na obra de edificar, aprimorar e aperfeiçoar. Uau, que texto maravilhoso! Que palavras tão profundas e significativas para todos nós. Realmente, como é importante investirmos na formação do caráter dos nossos filhos. Sim. Eu creio que nós deveríamos orar sobre isso. Com certeza. Não é isso? Eu creio que todos nós deveríamos pedir a Deus que nos ajude, dia após dia, a investirmos nesse sentido da formação do caráter dos nossos filhos. E, é claro, contarmos sempre com a bênção de Deus. Por isso eu quero orar por você e com você neste momento. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de ser pais, avós, cuidadores. Não importa, Senhor, a função que temos, mas se temos pessoas aos nossos cuidados. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a construir uma armação forte e firme dia após dia para os nossos filhos e todos aqueles que nós cuidamos. Que com a Tua ajuda nós sejamos vencedores e alcancemos este alvo da formação de um caráter puro e perfeito nos nossos filhos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós estudamos sobre a arte de ser pais, nós queremos oferecer gratuitamente a cada um de vocês esta revista que fala sobre o amor do pai. Você poderá se aprofundar na compreensão deste atributo tão importante e tão grandioso que é ser pai. Para receber gratuitamente esta revista, anote as informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco no programa de hoje, onde iniciamos o estudo sobre a arte de ser pais. Agradecemos também a nossa convidada especial de hoje, a professora Elzira Ferreira. Foi um privilégio para mim estar aqui. No próximo programa, continuaremos estudando este tema tão relevante para todos nós nesta arte de ser pais. Que Deus abençoe a todos, esteja conosco, se planeje para estar conosco no próximo programa e até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.